Pai do Senhor, irmão Márcio, muito obrigado por lembrar de mim, viu, meu irmão? Muito obrigado. E eu ore por mim, né? Também orei por você, oro pelos irmãos, né? Quando o Senhor olha de cima, ele vê uma igreja só. Ele não vê denominação, ele vê só uma igreja, viu, meu irmão? Meu irmão, eu venho do meio da feitiçaria, do ocultismo, viu? Eu me converti vai fazer mais de 20 anos. Eu era jovem, uma pessoa popular, mas que tinha uma sede do Senhor. E Ele me encontrou, não foi eu quem o encontrei. Eu o busquei e não achei. Mas Ele me achou, Ele me amou primeiro. E tudo isso que eu te falo, meu irmão, eu vim a descobrir depois na palavra, porque lá está escrito que Ele nos amou primeiro. Antes que fôssemos formados, Ele já nos conhecia, né? A palavra fala ali do profeta que formou no ventre da mãe. Antes de ser formado no ventre, já conhecia o Senhor. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor não é igual a nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança. Mas a nossa semelhança é muito longe. A gente não tem noção da dimensão. Na verdade, dimensão é uma palavra para nós podermos tentar entender o que poderia ser a grandeza. Mas está muito longe, porque o nosso Deus é o Pai da eternidade. A palavra fala disso. Então aquilo que para a gente é infinito, que é a eternidade, foi criado por Deus. Deus é, Deus fala, eu sou, Ele é. Então, o universo que está, a estrela mais próxima, acho que é Alpha Centauri, está a bilhões de anos-luz. E o universo inteiro tem bilhões de anos-luz de extensão. E a luz, a gente vê a luz dos planetas, das estrelas, das galáxias à distância, né? E a própria luz do sol, o sol que nos toca a nossa pele, ele leva a gente está vendo, sentindo, está vendo o sol e sentindo a luz a 11 minutos do tempo que ela saiu do sol. E 11 minutos é uma distância absurda na velocidade da luz. Porque a velocidade da luz você sai e chega no mesmo momento. Então, você tem ideia, o sol está muito distante da gente. E o nosso planeta é perfeito, colocado perfeitamente. Se fosse um pouco mais longe, a gente congelaria, um pouco mais perto, a gente queimaria. Perfeito, a Lua, na sua órbita, proporciona as marés que limpam os mares. Então você imagina, meu irmão, tudo foi feito por meio de um design inteligente. Deus, se for falar do nosso organismo, o homem cria máquinas que a gente olha assim, máquinas fabulosas, mas não se compara à perfeição do que somos nós, né? Como se fosse uma máquina viva. Então, meu irmão, não tem, falando de Deus, o Deus é maravilhoso, nosso Deus, e inalcançável a sabedoria dele. Ele não é a nossa. Ele não é homem, né? Jesus se fez carne, se fez um homem para nos salvar, mas é muito mais que isso. O homem não é nada, né? O homem é uma criação. E fomos feitos para estarmos com Ele, para vivermos com Ele, por Ele e para Ele. E Ele nos dotou de amor e de escolha, porque sem escolha não haveria amor, mas imposição. E uma coisa muito simples, colocou na árvore uma árvore do conhecimento do bem e do mal, porque estava havendo uma rebelião no reino de Deus, por meio de um dos seres que criou, que também era dotado de arbítrio, um anjo. E nessa rebelião, um terço dos anjos do céu caem da presença do Senhor. E ele nos dota
desse, dessa faculdade, dessa escolha de estar com Ele, de amar a Ele ou não, de obedecê-lo ou não. O homem vivia o kairos, que é o tempo de Deus. Talvez isso que eu estou te falando você possa entender como uma palavra revelada, né? Mas irmão, eu creio nos dons espirituais, eu sou pentecostal, tá bem? Mas tudo emerge da palavra, né? Então, do que eu estou te falando aqui, totalmente de acordo com a palavra. Quando o Deus ele nos faz, né? Ali para Ele coloca-nos ali num lugar maravilhoso e nós vivíamos o Kairos, que é o tempo de Deus, que na verdade não é tempo, né? Não se conta, não tem fim. E a nossa eternidade estava condicionada a estarmos nele, com ele e para ele. Mas por escolha foi colocado ali uma árvore para que nós pudéssemos exercer a nossa vontade de amá-lo ou não. Ele falou: quando você comer desse fruto, morrerás. Por que morrer? Porque a gente se desliga dele, a gente se afasta, a gente dá as costas para ele. E não tem como ter eternidade e vida sem ele. Ele é o provedor de todas as coisas. O homem, que é a coroa da criação de Deus, que tinha o governo de tudo, que Deus entregou, delegou a ele o governo de tudo, deste universo. Ele pega e come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo. Era uma regra muito simples, só não comer. Mas o homem comeu, entrou vaidade no coração do homem, soberba. O inimigo, que conhecia muito bem a palavra, chegou para ele e disse: o inimigo que conhecia muito bem a palavra chegou para ele e disse: come, você vai ser como Deus. Então, o homem, na sua ânsia de querer ser como Deus, a soberba, e a soberba precede a ruína, tomando ali o governo à frente, desobedece, se desliga de Deus, se converte da luz da vida para a morte, da luz para as trevas, e passa a viver essa realidade que nós vivemos hoje. Ele deixa o Kairos e entra no Cronos, que é o tempo que nós vivemos desse reino, e todo homem nasce em inimizade com Deus. Mas Jesus é o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo, que está vivo e que veio para nos salvar. O castigo que esteve sobre ele nos traz a paz, e por suas pisaduras fomos sarados. Isso está em Isaías 51, 53, no profeta Isaías. Então tudo vem pela palavra. O Senhor, ele não disse que veio para suprimir ou abrogar a palavra, mas para cumprir. E não vai cair nada da palavra sem que tudo se cumpra nesse tempo, nesse cronos. Entende, meu irmão? Então a gente, nesse tempo do cronos, a gente nasce morrendo. Mas quando a gente encontra Jesus por escolha, ou aceitamos, nós deixamos o cronos e entramos no kairos. Nós continuamos dentro do cronos, porque o cronos está contido dentro do kairos. Kairos, né? Nós continuamos nós continuamos no cronos porque estamos presos a esse corpo de pecado. Mas agora ligados ao kairos. Por quê? Por Jesus nós temos a eternidade com Deus, vivendo nesse corpo de pecado, não mais contando nosso tempo para a morte, mas para o início da vida. Por quê? Porque quando nos desligarmos desse corpo de pecado, o Cronos terminou para nós, iniciando o nosso Kairos. As pessoas que não entram em amizade com Deus por meio de Jesus, que é o único Salvador, elas morrem no Cronos, porque não têm acesso ao Kairos de Deus. Apesar de estar dentro do templo do Kairos, terminando o Cronos, vão ter a morte eterna. Mas dentro do Cronos, se elas resolvem aceitar Jesus, elas se conectam já em vida ao Kairos de Deus. É o que fala, está em Apocalipse: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir seu coração, eu cearei com ele e ele comigo. Você abre a porta para o Senhor, você aceita a Deus por meio de Jesus. O Espírito Santo vem, passa a cear com você aqui nesse Cronos, mas você tendo acesso ao Kairos. Terminado aqui esse tempo que é o Cronos, você inicia a eternidade com Deus, glória a Deus. Mas, se você decidir dentro do Cronos dar as costas para Deus, encerrado o Cronos, você permanece para sempre em inimizade com Deus. Isso é muito simples, meu irmão. E essa fé, ela vem pelo ouvir e pelo falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, meu irmão, é a Bíblia. A palavra de Deus, meu irmão, é a Bíblia. É o que foi descrito pelos profetas, pelos irmãos que foram mortos pelo testemunho do amor de Deus. Alguns não foram, né? Como João, por exemplo, esteve na ilha de Patmos. Jesus falou que ele não experimentaria, né, da morte por martírio, ele realmente não experimentou. Tá bem? Mas a Bíblia, a palavra, é nosso manual de fé e prática. E ela não traz dúvida, mas ela traz esclarecimento. Ela não traz confusão, mas ela traz entendimento. Ela não traz frieza, mas ela traz o refrigério da parte do Senhor. Mas realmente depende de nós uma busca. Veja bem, não há mérito na nossa salvação, é pela graça mediante a fé. Mas a nossa luta contra o pecado, nesse Cronos que a gente vive nesse tempo, requer de nós que nós estejamos revestidos, como diz ali no livro de Coríntios, do capacete da salvação, calçados no evangelho da paz, revestidos da couraça da justiça com o cinto, né, com o escudo da fé e a espada, que é a palavra de Deus. A espada é a Bíblia, meu irmão. Palavra de Deus. Veja, todos servem para a defesa, inclusive a espada. Mas a espada é a única que serve para o ataque, porque quando o inimigo vem com a sua palavra, que são setas, dardos para nos desviar, nós temos a palavra. Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo, o diabo veio e citou da palavra para ele. Ué, tu não é o filho de Deus? Fala para essas pedras virarem pão. Ele podia, mas ele estava ali para sofrer por nós, para experimentar a humanidade, o que é ser um homem. E ele se despojou da sua glória, estava como homem, e ele é justo. Então ele não transformou as pedras em pães naquele momento. Depois ele multiplicou os pães, mas porque atendia o propósito, mas naquele momento ele tinha que passar por aquilo, porque ele estava em jejum, ele estava num momento de luta contra Satanás. Sempre esteve, sempre estaremos até o fim, mas naquele momento cumpria ele vencer Satanás pela sua palavra, pela palavra de Deus. E quando Satanás fala para essas pedras virarem pão, ele falou, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E a palavra de Deus é o nosso alimento. Realmente é o nosso alimento. É aquilo que nos traz refrigério e que remove, né, as pedras, a dureza, né, as pedras. O inimigo conhece bem a palavra, ele tenta torcer a palavra para nos afastar de Deus, meu irmão. Outra coisa, o inimigo chega para Jesus e o transporta para o pináculo do templo, o lugar mais alto, e fala, ó, se joga lá embaixo, o Senhor vai dar a ordem aos seus anjos para que não te aconteça nenhum mal, né? Ou seja, fazer a obra de qualquer jeito, tentar falar, não importa, Deus está comigo, Ele vai me livrar, eu sou um escolhido. Não é assim. A palavra nos diz que nós não devemos tentar a Deus. Não devemos tentar a Deus, ele fala para Satanás. Está escrito, não devemos tentar a Deus. Satanás pega, transporta uma montanha no alto, mostra todos os reinos da terra e fala, tudo isso me foi dado, se prostrado me adorares, tudo te darei. Jesus responde para ele, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente a teu Deus adorarás e somente a ele servirás. E Satanás o deixou. Ou seja, Jesus o repreendeu por meio da palavra. E o inimigo usava da palavra.
Ele usou da palavra para fazer corromper Adão e Eva, mas pela palavra que o próprio Adão e a própria Eva deveriam falar, o Senhor falou: não comerás da árvore, e ter repreendido a serpente, não. Eles foram reprovados naquele teste, mas Jesus estava ali para aprovar-nos, sendo homem, no teste em que Adão falhou, por meio da palavra repreendendo. Então a palavra ela é muito importante, meu irmão. Você pegar e você se abster, deixar da palavra para se ater nos ensinos de homens. E eu vou te falar, o homem, por mais firme que ele esteja, ele é pura vaidade. Está descrito na palavra, Salomão falou sobre isso. Também a palavra fala em Provérbios. Provérbios não, salvo engano, não lembro se é Provérbios, mas fala, me fugiu agora, mas o cair é do homem, meu irmão, e o levantar é de Deus. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Somos pecadores, isso está na palavra, somos todos pecadores. Aquele que dizer que não tem pecado, faz de Jesus mentiroso. Viu, meu irmão? Também fala que se um cego guia outro, isso Jesus falou, palavras de Jesus, os dois cairão no buraco. Aquele que estiver em pé, ore para que não caia. Meu irmão, já vi grandes homens de Deus caírem. E se você pega um grande homem de Deus, Saul foi um grande homem de Deus até sua queda. E ele cai e você está o seguindo, não dando ouvidos mais à palavra. E o inimigo é astuto, é muito astuto, porque ele quer que você não tenha a conferência da palavra. Porque se você tiver a conferência da palavra, você tem a espada penetrante que atravessa a medula, espinha, a alma. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento que Jesus falou, meu irmão. A palavra de Deus está registrada na Bíblia. O homem inspirado, ele pode falar muito da parte de Deus, sim. Mas o que nos traz o discernimento é a palavra base, que é a palavra de Deus, a Bíblia. E se você não tem comparação para ela, aceitando tudo que vem do homem, se o homem cair, você não tem discernimento. Porque o sétimo dom espiritual que está na palavra, o sétimo dom é o discernimento. E o discernimento nos vem pela palavra, meu irmão. Pela palavra de Deus. E se você deixou a palavra para ouvir um homem que se diz falar da parte de Deus, e ele passou a falar contra Deus, sendo usado às vezes pelo inimigo, você perdeu o discernimento. E o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Entende, meu irmão? Então, assim, é muito bom ouvir irmãos cheios do Espírito Santo, trazendo palavra revelada, que isso é o dom de ciência, né? São 9 dons espirituais. Primeiro, sabedoria, ciência, fé, dons de curar, maravilhas, profecia, discernimento, línguas estranhas, interpretação. E eu creio nos dons porque eu sou pentecostal, meu irmão. São 9 dons. Mas se os dons não estiverem dentro da palavra, porque a palavra é o crivo, porque a palavra fala que o dom tem 3 procedências, né? Pode ser da parte de Deus, pode ser da parte do homem, né? Ou pode ser do inimigo das nossas almas. Veio para roubar, matar e destruir. Quando vem de Deus, o intuito do dom é sempre nos corrigir, nos botar no caminho, nos confortar, trazer refrigério para as lutas que passamos e edificar a igreja. Veja, Paulo dizia: quando estou fraco, estou forte. A gente só tem mensagem para trazer quando a gente passa por sofrimento. Sofrimento por estar vivendo a palavra e sendo perseguido por ela. Sendo despedaçado por lobos, somos enviados como ovelha meio de lobos, dando testemunho da verdade, mas limpos de coração porque amamos ao inimigo pelo ensinamento do Senhor, nos tornando servo de todos, muitos nos vendo como bobos, mas a gente sendo usado pelo Senhor para dar testemunho da verdade, e o que salva é o testemunho da verdade, do amor de Deus. O que salva é isso. Não é os títulos, não é aquilo que você faz para como marketing pessoal, sabedoria desse mundo, mas o testemunho do amor de Deus, que é na hora da perseguição e da luta, se comportar como o Senhor nos ensinou, amando a Deus acima de tudo, o próximo como nós mesmos. E também, meu irmão,
amando ao inimigo. Esse é o mais difícil. Quando a gente faz isso, a gente se nega a nós mesmos e nós amontoamos brasas vivas sobre as nossas cabeças, cheios do Espírito Santo. E esse é o testemunho que salva. Nós somos o púlpito, nós somos o livro em que o Senhor escreve a sua mensagem para o mundo. O mundo está nos vendo. E é isso que salva, meu irmão. É isso que salva. As pessoas verem o testemunho de Jesus, porque Jesus foi ocultado pelas nuvens, está com o Pai, mas o Espírito Santo está conosco. E nós somos o templo, nós somos a luz que é colocada no alto da sala e não escondida para que todos vejam. O nosso testemunho salva, meu irmão. E isso tudo está baseado na palavra. E a palavra é o nosso alimento. Nós temos que ler e meditar nela todo dia, como um livro de estudo, de busca. Salmo 1 fala: medita na sua palavra de dia e de noite. Mas nós não podemos ter a mensagem de homens que são servos do Senhor muitas vezes, às vezes não. Às vezes podem ser falsos profetas e a palavra fala a respeito deles que viriam. E nesse tempo, e fala que o amor se esfriaria. Ah, mas o amor está bem quente, isso é um sinal. Irmão, nem sempre. O inimigo é astuto, ele se faz passar por anjo de luz. Mas o final de todas as coisas é o afastamento de Deus e a morte, passar pelo Cronos sem estar ligado ao Kairos. As sutilezas do maligno. Se você está andando no caminho reto, meu irmão, e se você se desviar agora 1 milímetro, não faz nenhuma diferença. Mas lá na frente você vai estar bem distante do destino que você deveria ter chego. E esse é o objetivo do inimigo, desde o Jardim do Éden, trazer confusão, inimizade. Viu, meu irmão? E assim, eu venho de eu venho de uma denominação que eu me converti, foi muito bom, tá? Mas eles são muito fechados. E a palavra diz sim, sim, não, não. Fora isso, procede do maligno. E o entendimento das pessoas, e isso não é exclusividade de uma denominação, muitas pensam assim, porque começam a ter profundidade na revelação e começam a achar que os outros irmãos de outras igrejas evangélicas não têm revelação. Quando, na verdade, onde tem homem, tem erro, meu irmão. E a soberba precede a ruína. E o resultado disso, meu irmão, é o seguinte: eu não te citei os 9 dons espirituais, mas o Senhor fala no livro de Coríntios que não adianta nada você ter todos os dons, falar a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada seria, porque tudo está baseado no amor, meu irmão. Então, vou falar para você, o mais importante na igreja, ela pode ser mais simplesinha, não tem nenhum telhado sobre ela, se reunir no meio num ponto onde 2 ou mais pessoas se reúnem em nome do Senhor e ali ele está, ele diz: meu irmão, pode ser a igreja mais pobrezinha, mas a riqueza não está no material, está no espiritual. E eu vou te falar, aqueles que se reúnem ali em nome do Senhor, baseados na palavra, e tem como principal o amor, a comunhão entre os irmãos, como diz ali, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Hoje eu entendo isso. Meu irmão, o principal é a palavra, é a singeleza. Está apoiado na palavra, meu irmão, e na comunhão entre os irmãos. O que a gente vê muito hoje? Fofoca entre os irmãos, dissensões. Isso é obra do diabo. Os irmãos têm que se amar como ele nos amou. O Senhor fala, quando ele voltar, porventura achará fé na terra. O segredo do sucesso dos irmãos é a leitura da palavra e a oração que ele falou, orai e vigiai. Então, oração e leitura da palavra. Está orando e lendo a palavra, se reunindo em nome do Senhor com irmãos, amando os irmãos, tendo comunhão, isso é o sucesso. O inimigo, meu irmão, ele não teme o muito falar, a grandes organizações, estrutura, não. Ele teme uma igreja que tem comunhão, onde os irmãos se amam, né? E o que o inimigo faz? Ele pega e lança contenda e inimizade entre os irmãos. Às vezes o irmão errou com o outro, em vez de se acertarem, fica fazendo fofoca um do outro. Aí começa a entrar a seta na igreja. Isso é a seta. Cabe a quem corrigir no corpo? Pastor. Aquele que muito é dado, muito é cobrado. O pastor tem que corrigir.
Esse é o segredo, meu irmão. Esse é o segredo. A correção da, da comunhão, a observação, o pastor tem que estar atento. Outra coisa, o, o, a pessoa pega e você tem, segundo a mensagem, a palavra, quando você lê na escatologia, você tem várias possibilidades. Pode ser que Jesus volte antes da grande tribulação, pode ser que volte durante. Há quem acredite que vai voltar no término. Então, assim, se o irmão pensa diferente nesse quesito, isso não é motivo para ele não ir para o céu. O que vai salvar ele é crer em Jesus. Simplesmente nós temos que estar preparados para tudo, para passar pelas arenas dos leões ou não. Se ele voltar antes, glória a Deus. Mas se ele não voltar antes, ele vai voltar, que é a promessa dele, e o reino dele vai iniciar, porque esse Cronos vai terminar e o reino dele vai começar. As pessoas têm uma sensação de que isso aqui é eterno, mas não é, isso é passageiro, o eterno vai iniciar, a vida vai iniciar. Entendeu, meu irmão? E essas denominações, quando você não aceita uma coisa como eles pensam, quando na verdade o principal, o fundamental, o que que é? É crer que Jesus é o único Salvador, o Filho de Deus. É isso. Aceitar Jesus, está batizado. Agora, se você vai numa linha diferente, em alguma coisa, eles já começam a botar o irmão de lado. Quando na verdade Deus buscou a ovelha perdida. E o irmão pensar diferente não quer dizer que ele está perdido. É aí que está. São frutos do oposto do amor. São frutos do maligno. Percebe? Na verdade, o fruto do amor, o que que é? Agregar. Jesus aceitava com as prostitutas, com os ladrões, mas ele não era prostituto nem ladrão. Ele não estava lá para provar as más obras, mas para trazer luz e salvar. E falar para eles: vão e não pequem mais. Vá e não peques mais. Para trazer a ovelha perdida. Esse é o nosso papel. A obra é simples, viu, meu irmão? Então, desculpa, a mensagem ficou longa, virou uma pregação. Virou uma pregação essa mensagem. E eu achei até que Deus me usou para falar. Mas isso não é motivo para mim abster os irmãos da Bíblia e falar: olha, vai se basear agora no que o Fábio fala. Segundo a Fábio. Negativo. Os Atos dos Apóstolos continuaram agora com Fábio, com outros profetas, com outros irmãos que estão sendo usados. Negativo. É uma mensagem que serve para o homem analisar e a palavra fala: retém o que é bom. Retém o que é bom. Como é que você vai saber o que é bom? Por meio da palavra que nos traz o discernimento, meu irmão. Então a palavra é o nosso manual de fé e prática que não pode ser abandonada. Ela não serve para trazer dúvida, mas ela serve para edificar a igreja, nos confortar e nos corrigir. Amém? E o que o inimigo quer é que justamente nós abandonemos a palavra, e a palavra veio da boca de Deus, meu irmão. E estejamos firmados em qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, para ele poder nos enganar. Ele já tenta nos enganar e às vezes consegue usando a própria palavra, meu irmão. Entendeu? Cuidado. O que eu digo para você, retém o que é bom, retém o que é bom, mas examinai as escrituras, porque delas testificam do Senhor. Ela é o nosso manual de fé e prática, é ela que deve ser estudada todo dia, e não a palavra que vem da boca de homens. Você pode até estudar a palavra que vem da boca de homens, mas antes a palavra, em primeiro lugar a palavra, meu irmão. Tá bom? Você me mandou uma mensagem, eu assisti, eu não vi toda, mas grande parte dela, e o que eu assisti, eu te dei essa impressão que eu tive, e o meu intuito, meu irmão, não é trazer seta no seu coração, distanciamento da denominação em que você está, mas te fortalecer no Senhor, porque nós somos irmãos sim, você me chamou de irmão, eu te considero um irmão, tá? Porque se você é filho de Deus, salvo por meio de Jesus, você é meu irmão, viu, meu irmão? Você é meu irmão, né? E quem salva é Jesus. E assim, não é pelo muito falar, nem todo que diz Senhor, Senhor será salvo, mas todo aquele que faz a sua vontade. Viu, meu irmão? Creio nos dons espirituais, sim. Atualmente eu não estou frequentando uma igreja onde tem grandes manifestações assim dos dons espirituais, como era na igreja de Coríntios,
mas que os dons espirituais estão presentes, sim, porque eu vejo a palavra de sabedoria na boca do pastor, tá? Até revelação, porque ele prega coisas que eu mesmo penso e já preguei também. E eu estava orando para encontrar um lugar onde eu pudesse servir. E graças a Deus, Deus me conduziu a esse lugar e eu estou congregando lá com a minha família e está sendo muito bom, viu, meu irmão? E, e é um pastor que é uma bênção, né? O nome dele é Pastor Daniel, é na Igreja Batista Memorial de Santos. Eu estou indo lá, mas eu analiso tudo que ele fala e eu retenho o que é bom. Ele é um pecador como eu. E eu oro por ele e ele ora pelos irmãos. E a comunhão é muito grande. Por quê? Ele corrige a igreja, coisa que eu sempre quis e que eu nunca vi fazer. Ele corrige, mas corrige com amor, falando a respeito da correção, né? Como está na palavra. E é uma benção, porque a gente sai cheio, cheio do Espírito Santo. Cheio, meu irmão. E o tempo do homem está acabando, o Cronos está acabando. Graças a Deus, e o reino de Deus virá. E vai iniciar a nossa vida. Amém, meu irmão? A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Ó, arrepiei, mano.